As 100 melhores histórias da Bíblia. 13. Jacó luta com Deus. Depois que se separara do sogro, no monte de Gileade, onde fora firmado o pacto, a cabeça de Jacó só tinha uma única preocupação. Que espécie de recepção teria após tantos anos de seu irmão Esaú, ao qual usurpara a bênção paterna? Ao aproximar-se das terras de Seir, onde o peludo Esaú ainda vivia, local também chamado de Campos de Edom, por causa do apelido de Esaú, Edom quer dizer ruivo, Jacó decidira destacar alguns mensageiros para que fossem à frente, levando uma mensagem fraterna ao irmão. Seu plano era testar o estado de ânimo de Esaú e ver se podia apresentar-se diante dele sem temer qualquer vingança. Jacó aguardou o retorno dos mensageiros, os quais voltaram depois de algum tempo, dando conta de que Esaú rumava ao seu encontro com 400 homens. Com 400 homens? Disse Jacó, tornando-se pálido. Num relance, Jacó olhou para suas mulheres e os filhos, na maioria ainda pequenos, e imediatamente temeu pela vida deles. Afastando-se de todos e tomado pelo medo, foi pedir auxílio ao seu Deus. Ó Deus de Isaque, disse ele prosternado, recorda a promessa que me fizeste, de que ao retornar para a terra de meu pai, o Senhor estaria sempre comigo. Olha para mim agora e para os meus familiares. Salva-nos da ira de Esaú, pois tenho muito medo, Senhor. Lembra-te da promessa, na qual prometeste fazer de mim uma grande descendência. Durante a noite toda, Jacó orou. Porém, na manhã seguinte, mandou destacar dos seus rebanhos uma grande quantidade de animais e ordenou a seus servos que os levassem adiante, a fim de comprar a simpatia do irmão. Quando o encontrar, disse ele ao servo encarregado de ir ao encontro de Esaú, mostre-lhe todos esses animais e diga ao meu irmão que são um presente que o servo Jacó faz ao seu senhor, e que logo atrás deles estaremos eu e minha família para lhe render vassalagem. Assim se fez. Embora Jacó e sua família tivessem ficado ainda acampados às margens do val de um riacho, que se chamava Jaboque. Durante a noite, Jacó ordenou à família que transpusesse o riacho. Ele, entretanto, permaneceu a orar e refletir do outro lado, sozinho. De repente, porém, viu que um homem marchava em sua direção. Quem vem lá? Era noite, e Jacó, já um homem idoso, não pôde ver direito de quem se tratava. Pensando que fosse algum espião de Esaú, sentiu medo em sua alma. Já ia repetir a pergunta, quando o forasteiro, sem dizer qualquer palavra, atracou-se com ele numa luta selvagem. Abraçado ao estranho, Jacó trocou golpes com ele, até que ambos caíram ao solo. Durante muito tempo estiveram a rolar sobre o pó, trocando golpes surdos, sem que a vantagem se declarasse a qualquer das partes. Enquanto lutava, Jacó teve a certeza de não estar diante de um ente meramente humano, mas de uma presença divina. O rosto do seu agressor, embora apresentasse as feições alteradas de um homem entregue a uma luta renhida, tinha ao mesmo tempo os traços de uma certa altaneria superior. Jacó, em suma, sentiu que aquele ser não o odiava e nem queria tampouco a sua morte. Ambos estavam no furor do enfrentamento quando, durante uma das trocas de golpes, Jacó foi atingido violentamente na curva do fêmur, um golpe profundamente dolorido que lhe deslocou parte do osso. Desde esse dia, Jacó passaria a mancar devido ao ferimento, o qual faria questão de converter numa espécie de galardão. Então, quando os primeiros raios da aurora iluminaram os céus, o adversário de Jacó exclamou: Deixe-me partir, pois o dia já amanhece. Jacó, entretanto, agarrou-se ao ser, impedindo-o de partir. Não,
não o deixarei partir antes que me abençoe. Disse ofegante: Diga-me o seu nome. Falou o ser misterioso. Eu sou Jacó, disse este, face a face com o adversário. Pois a partir de hoje passará a se chamar Israel. Jacó, sem entender direito, permaneceu a encarar o oponente. Sim, pois lutaste com Deus e os homens e venceste, disse o ser de maneira enigmática. O filho de Isaac tinha agora a certeza de que lutava com o próprio Deus de Abraão, pessoalmente, ou com a figura de algum de seus anjos. Diga agora você o seu nome, disse Jacó, buscando a confirmação. Mas o agressor recusou-se a fazê-lo. Em vez disso, ergueu as mãos e as impôs sobre a cabeça de Jacó, dando-lhe a bênção que este exigira. Somente então Jacó deixou que o ser misterioso partisse. Mancando, o filho de Rebeca ergueu um pequeno altar e passou a denominar o local de Peniel, face de Deus, pois ali estivera diante de Deus. Quando Jacó atravessou o Jaboque, era outro homem. Havia, finalmente, conseguido arrancar de seu Deus a bênção, numa luta franca e justa, a qual, de resto, não provocara. Ninguém vira o tremendo embate, e por isso não poucos consideraram o episódio verdadeiramente surpreendente, como uma espécie de sonho ou visão que Jacó tivera. De qualquer modo, Jacó, que agora também era Israel, havia vivido o momento mais profundo de sua existência, o qual carregaria consigo para sempre. No dia seguinte, Jacó avistou seu irmão Esaú aproximar-se com os 400 homens. Israel não tinha agora mais medo algum em sua alma, pois quem lutou com Deus não podia temer mais coisa alguma. Embora tivesse tomado a precaução de manter resguardadas as esposas e os filhos. Jacó adiantou-se e prostrou-se 7 vezes sobre a terra. Esaú, descendo do camelo, correu de mãos limpas até o irmão e abraçou-se tão violentamente com ele que Jacó imaginou-se envolvido em nova luta corporal. Ó Jacó, irmão querido, disse Esaú, com as faces banhadas de lágrimas. Depois, voltando os olhos para a família do irmão, Esaú perguntou: Quem é toda essa gente, meu irmão? São as esposas e os filhos que Deus concedeu ao seu servo, disse Jacó, sorridente. Então todos, mulheres e filhos, avançaram e também se prostraram. Tudo parecia estar esquecido, trapaças, dores e mágoas. Pois Esaú tinha uma alma boa, e nela o ressentimento não encontrava guarida por muito tempo. Então, quis saber por que Jacó mandara todo aquele gado na sua frente. É um presente ao meu senhor Esaú, pois quero repartir os bens que o Senhor me deu no curso de todos estes anos, disse Jacó, obsequioso. Esaú recusou. Mas tanto Jacó insistiu que o irmão acabou aceitando. Depois, sugeriu a Jacó que rumassem juntos para as terras de seu pai. Obrigado, mas receio atrasá-lo com a minha longa e morosa comitiva, recusou polidamente Jacó. Esaú insistiu em ir junto, mas Jacó fez pé firme, exigindo que Esaú fosse bem à frente. Na verdade, Jacó queria ver-se livre do irmão, pois bastara estar apenas alguns instantes próximo dele, para que voltasse a sentir aquele velho mal-estar que sempre sentira em sua presença. Esaú e Jacó, como tantas vezes acontece, eram irmãos apenas no sangue, mas sabiam que jamais o seriam na alma. Tudo quanto poderia se esperar da amizade de ambos era que cada qual se mantivesse pacificamente em seu canto, tal como Jacó e Labão haviam sensatamente acordado alguns dias antes, sem quaisquer prevenções ou ressentimentos, e que seu contato ficasse restrito a alguma raríssima ou mesmo nenhuma eventualidade. Vencida a pendenga que durante toda a vida pesara sobre a sua alma, Jacó, ingressando já na velhice, esperava agora poder desfrutar calmamente da vida. Mal sabia, contudo,
que estava na fase mais tormentosa de sua existência, e que ela principiaria por um episódio de inaudita crueldade e violência. Jacó havia finalmente chegado às planícies de Siquém, situada na terra de Canaã. Ali governava Hamor, senhor do lugar, secundado pelo filho Siquém. Jacó comprou ao senhor do lugar um grande pedaço de terra diante da cidade, sobre o qual se instalou com suas tendas, erigindo um templo ao Deus de Israel. As coisas corriam bem, pois a gente de Israel havia estabelecido uma convivência respeitosa com os senhores de Siquém, até que um dia Diná, a filha de Jacó e de Lia, acabou sendo o pivô involuntário de uma espantosa discórdia. Siquém, filho de Hamor, avistara a jovem hebreia certo dia, quando esta saíra para encontrar algumas amigas. Sentindo-se completamente atraído por sua beleza, não conseguira controlar seus instintos e a raptara, levando-a para o interior da cidade. Ali, instalou-a em sua casa e posteriormente a violou, ao menos assim se disse. Siquém, entretanto, quis regularizar a sua situação com a jovem Diná e, para tanto, procurou logo seu pai. "Meu pai", disse ele, "estou perdidamente apaixonado por essa jovem. Por favor, peça ao pai dela que permita que nos unamos em casamento." Hamor não havia gostado nem um pouco daquela situação criada pelo filho. "Você é mesmo um imprudente", disse enfurecido. "Não conhece então a presunção desses forasteiros? Como acha que o chefe deles irá reagir diante do rapto e da violação da sua própria filha?" "É por isso que estou lhe pedindo que fale a ele", disse Siquém. "Estou disposto a fazer qualquer sacrifício para tê-la para sempre ao meu lado." Hamor sabia que cedo ou tarde teria de entender-se com aquela gente sisuda, sempre ensimesmada com o seu Deus exclusivista. Por isso, tratou de ir logo procurar Jacó e os seus. Depois de insistir que seu filho tinha as melhores intenções com relação a Diná, propôs que os filhos de Jacó tomassem as mulheres da terra para suas esposas, unindo dessa forma os dois povos em um único. A negociação foi árdua, pois os filhos de Jacó estavam profundamente revoltados e queriam punir Siquém da maneira mais feroz possível. Então um deles disse ao emissário de Siquém que eles estavam dispostos a celebrar a paz, e mesmo a união com as siquemistas, desde que estes aceitassem ser circuncidados. Hamor e seu filho Siquém reuniram o povo da cidade e comunicaram a proposta. Todos os homens aceitaram submeter-se à dolorosa operação, para que a paz voltasse a reinar, e assim tudo parecia encaminhar-se para um termo feliz. Entretanto, não passava de um plano maquiavélico, engendrado pelos irmãos de Diná. Sabendo que a operação à qual os varões de Siquém haviam se submetido acarretaria graves incômodos ao terceiro dia, decidiram vingar-se exemplarmente em tal data. Simeão e Levi, ajudados pelos irmãos, pois seria impossível que só eles dois pudessem levar a cabo a sangrenta desforra, tomaram de suas armas e partiram, sem o conhecimento de Jacó, para penetrar durante a noite na cidade e dar início à feroz vingança. Simeão e Levi, os dois mais ferozes do bando, invadiram a casa onde sua irmã Diná estava instalada e a resgataram, depois de terem matado Hamor e o filho Siquém, além de todo o homem que encontraram pela frente. "Aqui está o castigo, verme idólatra, pelo crime de ter tratado nossa irmã como uma de suas prostitutas", dissera um deles, antes de cortar a cabeça do violador. Sob o pretexto da vingança, os filhos de Jacó pilharam tudo quanto encontraram de valioso na cidade, levando gado e riquezas de toda espécie. Quando retornaram, contudo, à presença de seu pai, este os censurou asperamente. "Loucos, o que pretendem com este morticínio? Lançar sobre todos nós a ira dos povos de Canaã?" Simeão
que era o mais exaltado, retrucou: "O que queria que fizéssemos, meu pai? Que assistíssemos a nossa irmã ser tratada como uma prostituta, dia após dia no leito daquele infame?" Jacó dispensou os filhos, aos quais nunca perdoaria o ato de selvageria, em especial aos 2 mais ferozes, Simeão e Levi, pois haviam demonstrado com sua atitude possuir uma natureza completamente avessa da sua. Sob a asa de um grande temor, Jacó viu-se, entretanto, mais uma vez acalmado pela voz de seu Deus, que o procurou naquela noite para ordenar-lhe que subisse outra vez até Betel, o lugar onde tivera o sonho da escadaria. Jacó, reunindo os seus, primeiro lhes ordenou que destruíssem as imagens que haviam trazido dos estrangeiros, e que tudo quanto pertencesse aos idólatras, imagens, roupas e anéis, fosse enterrado debaixo de um terebinto, próximo a Siquém. Depois, rumou com todos até o sítio sagrado de Betel, onde erigiu um altar ao Senhor Deus de Israel. Logo, Jacó recebeu dele uma nova visão. Deus desapareceu, e Jacó, cercado dos seus, tomou novamente o rumo de Canaã, certo de que o terror de Isaque, como também chamava ao seu Deus, havia espalhado a submissão dos outros povos à nação de Abraão. Ora, por essa ocasião, Raquel, amada de Jacó, estava grávida outra vez, prestes a parir finalmente Benjamim, o último filho da linhagem de Jacó. Quando partiram de Betel, ela já começara a sentir as dores do parto, de tal sorte que no meio do caminho da volta tiveram de suspender a viagem. Raquel, que a natureza não dotara de uma estrutura física ideal para o penoso dever da reprodução, sofreu longamente no trabalho de parto, e somente depois de muitas horas de verdadeiro martírio pôde expulsar de suas entranhas o autor das suas dores. Estavam todos, então, a meio caminho de Efrata. "Benoni", disse ela, num quase delírio. "Ele se chamará Benoni." Benoni queria dizer filho do luto, mas o nome desagradou tanto a Jacó que ele resolveu mudá-lo por conta própria para Benjamim, que queria dizer filho da mão direita. Raquel viveu pouco tempo depois do nascimento do filho, expirando nos braços de seu amado Jacó, e foi enterrada no mesmo lugar onde o esposo erigiu uma estela para sinalizar o local. As desgraças, no entanto, ainda não haviam acabado. Depois que Jacó estabeleceu provisoriamente as suas tendas em Migdal-Éder, descobriu-se que seu filho primogênito Ruben havia se deitado com Bala, escrava de Raquel e concubina de Jacó, profanando o leito paterno. Graças a esse desrespeito, Ruben perderia a bênção paterna, que lhe teria dado direito à ascendência espiritual sobre o povo eleito após a morte de Israel. Quando Jacó finalmente retornou à terra, onde seu pai ainda vivia, descobriu que sua mãe, Rebeca, já estava morta e enterrada na famosa gruta de Macpelá. Isaque também estava a um passo de tomar o rumo de sua esposa e de seus antepassados. Isaque morreu aos 180 anos de idade e foi enterrado na mesma caverna onde um dia ele próprio levara seu pai Abraão, com a mesma tristeza que agora estampavam no rosto os seus filhos Esaú e Jacó, a tomar a sua residência definitiva na terra.